Oiê, sejam todas muito bem-vindas aqui no meu canal e eu quero te convidar para que nós tenhamos um espaço de imagem, identidade e verdade. Eu e você aqui no meu sofá. Teve um tempo que eu simplesmente não consegui mais falar aqui. Parecia que tudo que eu vinha trazendo era vazio demais perto do que eu almejava. Existia um conflito entre o conteúdo que engaja, o conteúdo que vende, o conteúdo que viraliza e o conteúdo que transforma. Parece meio óbvio, né? Essa escolha. Mas na prática ela não é. Quando você trabalha com níveis de transformação, existe um senso de responsabilidade nisso. E foi justamente o como trazer isso que me fez silenciar. Pareceu mais justo parar e amadurecer algo que era tão precioso do que continuar em algo que estava tão vazio. Se você me acompanha há mais tempo aqui, consegue perceber o caminho que eu estava trilhando e construindo. Existia um conflito interno entre o conteúdo que esperam de uma consultora de imagem e o conteúdo que eu sentia que devia fazer. Mas a rota que eu vinha trilhando era meio inevitável que em algum momento o caminho ia mudar. E foi exatamente isso que aconteceu. Desde que eu comecei a trabalhar com a imagem pessoal, eu entendi que as nossas roupas são um reflexo de tudo que nós carregamos, de tudo que nós somos ou daquilo que nós acreditamos ser. Mas nós não somos ensinadas a nos vestir com essa consciência ou com essa intenção e com o entendimento de que tudo é uma expressão de quem nós somos. Na verdade, nós somos ensinadas a nos vestir por necessidade. Só que em cada escolha que nós fazemos, existe um crivo, existe um caminho, né? Existe um filtro. E esse filtro se chama subconsciente. No teu subconsciente está registrado ali tudo que você acredita que é você. E isso vai acontecer, quer você queira, quer não. Essas decisões vão passar por esse lugar, quer você queira, quer não. Às vezes a gente acha que é simplesmente ali escolher uma roupa, né? Mas vai muito além disso. Eu vou te explicar. Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre fui alta. Uma criança alta, uma adolescente alta e uma mulher alta. E isso fez com que emoções fossem geradas em mim no decorrer do meu crescimento. E essas emoções se transformaram em crenças que limitaram as minhas escolhas, que limitaram os meus desejos. Não era tão legal assim ser a mais alta sempre. Então, escolhas como andar de salto alto, eu defini que não era pra mim. Não porque eu não gostava do salto. Eu gostava, eu gosto, eu uso hoje. Mas uns anos atrás, era algo que eu realmente pensava que não era pra mim. Mas não era o salto, era a altura. Era me enxergar como a minha altura e lembrar de todas as vezes que eu fui constrangida por ser alta, de todos os julgamentos que eu acabei passando por ser alta. E eu nem vou te dizer que os piores julgamentos foram os alheios. Na verdade, foram os meus mesmos. Porque eu acreditava naquilo que era dito, alimentava aquilo dentro de mim, gerava uma emoção e me tornava aquilo. Então, o meu subconsciente registrava que aquilo era ruim e limitava as minhas escolhas. Então, os meus desejos verdadeiros, os meus gostos verdadeiros eram simplesmente esquecidos. A minha crença escolhia por mim e ela dizia: você não pode usar salto, você já é alta demais. Além de ser alta, eu também era a mais magra entre as minhas amigas.
Então, enquanto elas já tinham as suas curvas, eu era reta. E eu não conseguia enxergar beleza naquilo, porque na verdade eu só enxergava comparação. Eu só me comparava. E sentir aquilo não era bom. Me ver daquela forma não era bom. Então eu escondia. Eu usava 2 calças, sutiã com bojo. Eu trazia volume para onde ainda não tinha, entende? Então eu me desrespeitava. Eu desrespeitava a minha imagem e eu dizia na frente do espelho, de forma consciente, registrava no meu subconsciente que a minha imagem não era boa o suficiente, que não estava de acordo. E isso foi gerando muitas crenças. Crenças que se tornaram verdades absolutas. E isso gerou marca na minha autoestima. Inúmeras marcas, feridas realmente. Porque eu acreditava que era aquilo ali. Que eu me limitava à minha altura, que eu me limitava ao meu corpo, que eu me limitava aos meus traços físicos. E que se eles não estivessem dentro de um padrão, isso não era bom. Diferente não era algo bom. Entende? Quantas vezes a gente faz isso, né? E isso ia sendo registrado cada vez mais no meu subconsciente. E a minha autoestima sempre muito baixa, porque eu não entendia verdadeiramente o que era autoestima. Eu acreditava nessa autoestima barata que vendem por aí, sabe? Que quando a gente tá com a unha feita, a gente tá bem, quando a gente tá maquiada, a gente tá bem, né? Eu vou lá fazer meu cabelo e vou renovar minha autoestima. Isso é uma grande mentira, mas que nós acreditamos como uma grande verdade. E aquilo era registrado para mim. Então todas as minhas escolhas, todas as minhas formas de me enxergar eram passadas por essas verdades, falsas verdades. E inúmeras outras situações formaram quem eu acreditava que eu era. Não só situações estéticas ou físicas, mas isso foi formando quem eu acreditava que eu era, e então isso foi formando o filtro das minhas escolhas. Tudo que está dentro da gente, uma hora ou outra, vai ser expressado no externo. Tudo aquilo que você carrega dentro de você, independente se você queira ou não, você vai expressar isso externamente. E isso leva a gente para a primeira verdade sobre o vestir. Enquanto você não veste a sua identidade, você está vestindo as tuas crenças, os teus medos, os teus desejos, as tuas inseguranças, os teus limites, até mesmo personagens. E a verdade é que para você vestir quem você é verdadeiramente, se expressar com clareza, a busca não está em aprender a se vestir melhor, ou ser estilosa, ou buscar as melhores roupas. A verdadeira busca é em se despir. Se despir de tudo aquilo que não é você, mas que você mesma construiu. Isso não é uma tarefa tão fácil, isso não é algo simples, mas é genuíno. É o que te faz viver a verdade de quem você é. É o que te faz encontrar o caminho da tua verdadeira identidade. É o que te faz ser plena, é o que te faz ser confiante, é o que te faz alcançar os teus verdadeiros desejos, é o que te faz alcançar as suas realizações. Ser você. E para isso você precisa se despedir de tudo aquilo que não lhe cabe, de tudo aquilo que um dia foi imposto para você, pelos outros ou por você mesmo. E é esse o caminho que eu vou trilhar com vocês aqui. Se você sente que está nesse momento, que está cansada de ser aquilo que você não é, e quer talvez conhecer alguém que você só tem aí dentro guardado, externalizando ela aqui fora, fica aqui comigo, que eu tenho certeza absoluta que nós teremos um lindo caminho para trilhar juntos. A nossa conversa só começou.